Olá, queridos. Estamos mais uma vez aqui para ministrarmos, um estudo sobre a nossa escola de consolidação. E desta vez nós vamos falar sobre um tema muito importante, é um tema essencial para a vida cristã também, E nós vamos falar hoje sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, seja bem-vindo, Vamos fazer essa viagem juntos, aprendendo um pouco mais sobre a história da Bíblia, quem escreveu, quanto tempo durou os escritos e assim por diante. Tá bom? Vamos aprender sobre todas as divisões e tudo aquilo que é importante para entendermos um pouco sobre a história da nossa fé. Então vamos orar, vamos começar orando, colocando tudo diante do Senhor. Pai, nós queremos, Deus, te agradecer. Obrigado por este dia, pelos teus cuidados, ó Senhor. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Toma direção a todas as coisas, que nós venhamos aprender, venhamos ser iluminados pelo teu Santo Espírito para que possamos aprender mais sobre a tua palavra. Amém. Então é isso, Eu sou o pastor João, pastor aí da Igreja Batista da Lagoinha, em Pinheiro, e nós estamos ministrando a Escola de Consolidação. Nosso objetivo principal é acompanhar você que é novo na fé, que está chegando, dando os primeiros passos, e nós estamos trabalhando justamente os fundamentos da fé cristã. Nós já falamos sobre sua nova vida em Cristo, falamos sobre dificuldades na caminhada, falamos sobre o pecado, o arrependimento, e hoje nós vamos falar sobre a Palavra de Deus. Então, para começarmos, o nosso texto se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Esse é o seu versículo da semana para que você possa estar lendo, possa estar meditando, estudando, compartilhando com outras pessoas e, acima de tudo, vivendo. Então, vamos falar sobre a palavra de Deus. Então, a Bíblia para nós é uma bússola, É uma bússola que nos aponta o caminho que é Jesus, Tá certo? E a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Quando dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus, estamos afirmando que foi o próprio Deus quem produziu através do seu Espírito. Isso é o que temos escrito na própria Bíblia, lá em 2 Timóteo 3, 16, tá certo? E 17. E também lá em 2 Pedro, depois de dar uma olhada, capítulo 1, verso 21, Tá bom? Então, a Bíblia é inspirada por Deus. Uma das características da Bíblia é que ela é inspirada por Deus. Muitos argumentam que a Bíblia tem contradições. Isso não é verdade. E a maior prova que nos dá é que ela não se contradiz no que diz. Sendo escrita num período entre 1.600 anos, ou seja, quando começou o primeiro a escrever ali com Moisés, e o último, que foi o Apocalipse. Então esse período durou em torno de 1.600 anos. Cerca de 40 homens diferentes, de diferentes épocas, culturas e posições sociais, escreveram a Bíblia. Tá certo? Foram monarcas, estadistas, mulheres virtuosas, juízes, governantes, profetas, além de, tá certo, pescadores, que nos levam a crer que a Bíblia é verdadeira e é a palavra de Deus. Amém? Então observe que a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos, certo? O primeiro livro foi escrito ali por Moisés, cerca de 1.500 anos antes de Cristo, e o último livro, Apocalipse, escrito por João, cerca do ano 100 depois de Cristo. E quantos foram os autores?
Na verdade, o autor foi um único autor, que foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, usando 40 homens, né? E não só homens, mas mulheres também. Tá? A Bíblia e suas divisões. A Bíblia está dividida em duas partes, que são os chamados testamentos. A primeira parte é o Antigo Testamento, alguns chamam de Velho Testamento, né? E o Novo Testamento. O Antigo Testamento, no Antigo Testamento, Deus fez um pacto com o povo de Israel através do sangue de animais, conforme Êxodo 24:8. O Antigo Testamento contém 39 livros e foi escrito em hebraico, né? Pequenas partes foram escritas em aramaico, que no caso foi o aramaico, era o hebraico mais arcaico, mais antigo, né? No Novo Testamento, Deus fez o pacto com todo aquele que aceita seu Filho, Jesus Cristo, né? Observe que no Antigo Testamento Deus faz uma aliança com um povo, que é o povo de Israel, certo? E essa aliança foi feita através do derramamento de sangue de animais. Já no Novo Testamento, Deus faz uma nova aliança, mas agora com toda a humanidade, com todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Este testamento foi feito com a morte de Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue. No Novo Testamento, Deus nos mostra como é que podemos ser salvos através de Jesus Cristo. O Novo Testamento, ele contém 27 livros e foi produzido na língua grega. Na época, na verdade, na época de Cristo, o Império Romano dominava aquela região. Na verdade, o Império Romano dominava todo o mundo conhecido. Só que antes do Império Romano, houve o que nós chamamos da expansão do Império Grego, né? Ou macedônico, né? Através do Alexandre o Grande. E uma das formas que ele utilizou para dominar os povos foi impondo a sua cultura. Então, todos os povos, além de saberem sua língua nativa, tinham que aprender o grego. E não era o grego, né, oficial, mas era uma língua mais comum, mais popular. Então, haviam estradas, havia uma só língua, como se diz. Então, o Novo Testamento todo ele foi produzido em grego, né? Foram escritos 27 livros, tá? Um outro tópico importante, os livros. Cada livro da Bíblia está dividido em capítulos. Você pode observar que não é um livro, um único texto ali, ele é dividido de fato por capítulos, né? Exceto alguns bem pequenos, que na verdade nós temos exemplos de livros que tem apenas, como se diz, um único capítulo, né? Então se divide, ele, ao invés de capítulos, se divide em versículos, tá? Cada capítulo, por sua vez, é dividido em versículos, identificado por números pequenos, né? Os versículos são pequenas porções dos capítulos, né? O maior livro da Bíblia é o livro dos Salmos, né? Que contém 150 salmos, né? E o maior capítulo deles é o capítulo 119, o Salmo 119. E o menor é o Salmo 117. O menor versículo é na versão na Sociedade Bíblica do Brasil, na edição Revista Atualizada, tá certo? Está escrito no livro de Jó, capítulo 3, verso 2, né? Que diz assim: disse Jó, né? E na imprensa bíblica brasileira, o menor versículo é João 11:35, quando diz assim: Jesus chorou. Certo? Então são algumas curiosidades sobre a questão da Bíblia, né? Tá? Uma outra coisa, pela palavra de Deus é que nos vem a fé, né? Romanos 10:17. Tá certo? E assim a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Nota a importância da Bíblia, né? A Bíblia, ela é capaz de gerar essa fé, a fé salvadora, a fé que gera milagres, a fé que gera, certo, que torna o impossível possível, né? Tá? Então tudo isso vem pela fé.
Se uma pessoa quer ser salva, ela tem que receber Jesus. Para isso, ela deve dar ouvidos à palavra de Deus. É por ela que vem a fé. Você quer ter fé? Então ouça, leia, estude e medite na palavra de Deus. Tá? Não é correndo atrás de ministérios aí, atrás de profetas, revelações. Se a revelação não estiver na palavra de Deus, tenha muito cuidado. Certo? Você tem que se firmar não do que um profeta A ou B diz, você tem que se firmar no que diz a palavra de Deus. Certo? Tá? Porque Deus não tem compromisso com o que o homem A ou B diz, ou até mesmo com o que eu digo. Deus tem compromisso com aquilo que ele deixou escrito. Certo? E ai de mim, se eu não cumprir, não viver. Não é exatamente cumprir por cumprir. A Bíblia, ela existe justamente para que o homem viva. Tá certo? Mas sim, aspectos que distinguem ou diferenciam a Bíblia dos demais livros. O que faz a Bíblia ser esse livro tão importante, tão especial? Tá? A primeira característica, eu creio que uma das mais importantes, é que a Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Ou seja, Deus se revelando ao homem. Né? A Bíblia é Deus falando aos homens, é Deus falando através do homem e para o homem, é Deus falando como homem, é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Então, observe que não é exatamente o homem falando, é Deus falando através do homem para o homem, uma revelação de Deus, certo? Essa é a primeira característica, tá? É Deus nos ensinando, é Deus nos mostrando, né, a sua verdade, é se revelando ao homem, tá? Outra coisa, uma outra característica que distingue a Bíblia dos demais livros, a segunda, na verdade, é referente à salvação do homem, né? A Bíblia fala sobre a salvação. O estudo da Bíblia tem duas motivações principais. A primeira é ensinar o homem a conhecer a Deus através de Jesus Cristo, né? E a pautar seu comportamento segundo os princípios divinos, com o propósito de reconduzi-lo a Deus. Certo? Então, o primeiro é o quê? Tá certo? É ensinar o homem a conhecer a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E pautar o seu comportamento segundo os princípios da palavra de Deus, segundo os propósitos de Deus. Tá certo? Então, a primeira característica que distingue a Bíblia dos demais livros é a revelação. A segunda é que diz respeito à salvação. A terceira é referente à verdade, né? O meio certo para alcançar a verdade foi providenciado pelo Senhor, né? A sua palavra, né? A Bíblia é absolutamente verdadeira e fiel, o que precisa estar fortemente enraizada em nosso coração, dando frutos permanentes em nosso certo julgamento. Tá? Então, um outro aspecto essencial da Bíblia, né, que prova que a Bíblia é a palavra de Deus, é que ela fala da verdade. Né? A palavra do Senhor declara: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então a Bíblia nos liberta de quê? Do erro, do engano. Né? E esta é fundamental. Né? Por exemplo, o último aspecto, na verdade eu não diria o último, mas um dos aspectos essenciais, fundamentais, que distinguem a Bíblia dos demais livros, é que a Bíblia fala ou tem Jesus como seu personagem principal. Certo? Então Jesus é o personagem principal. Jesus é um personagem histórico. Né? Jesus, ele viveu como homem, certo? Ele tem a sua história, mas ele também é Deus, certo? E ele é a revelação de Deus para a humanidade. No início, quando Deus se revelou ao homem, ele se revelou apenas através da palavra escrita. Quando Jesus veio ao mundo, certo? Essa palavra se tornou homem, ou seja, se tornou Jesus. O que está escrito lá em João? Diz, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, o logos.
E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então Deus se revela ao homem através da sua palavra e depois Deus transforma a sua palavra em um homem para se revelar à humanidade. Então Jesus é o personagem principal e central da Bíblia. Se olharmos de perto, veremos que tipos, figuras, símbolos e profecias, ele ocupa um lugar central nas Escrituras. No Antigo Testamento, tudo apontava para a sua manifestação, certo? Tudo convergia no Messias, na vinda do Messias. Tanto é que nos tempos do domínio romano sobre Israel, na época, né, do nascimento de Cristo, todos esperavam o Messias, porque aquela opressão era tão grande que eles julgavam se aquele momento, o momento esperado para a vinda do Messias, o libertador. Só que eles esperavam um Messias que iria libertá-los apenas do domínio de outro povo. Mas Deus mandou um Messias que nos libertou do domínio de nós mesmos, do domínio do pecado, né? Do mal. Tá? Então, no Antigo Testamento, tudo apontava para a sua manifestação. E no Novo Testamento, tudo conta sobre sua maravilhosa obra, doutrina e sua volta. Né? Esse mesmo Jesus que um dia se manifestou em nosso meio, andou como homem, né? Fez coisas sobrenaturais, foi traído, crucificado, morto, sepultado, né? Ele ressuscitou, voltou aos céus e um dia ele retornará em glória para buscar a sua noiva e para reinar. Né? E que todos nós estejamos preparados, que estejamos prontos. Pastor, como é que eu vou me preparar? Né? A primeira condição é aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sem Jesus não há, tá certo? Não há outro caminho. Lá em Atos 4,12, declara assim: nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro, certo? Ali está dizendo, não há outra opção, não há Maria, nem Pedro, nem João, nem Maomé, o que quer que seja, nem Buda, nem Allan Kardec, não. Certo? O personagem principal da história é Jesus. Só ele pode nos levar ao Pai. Ele se manifestou para nos levar ao Pai. Ele veio como a porta, né? Tá certo? Que se abriu para que o homem pudesse ter acesso a Deus. Ele veio como um caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tá certo? Então, para concluir, tá? No começo da leitura da Bíblia você pode ter alguma dificuldade, mas à medida que for se familiarizando com ela, tudo se tornará mais fácil. Se você der lugar ao Espírito Santo, ele, como autor da Bíblia, irá lhe esclarecer as dúvidas. E é isso. Esse foi o nosso estudo, né? Que Deus possa abençoar, possa iluminar o seu espírito. Tá certo? Um grande abraço. Tá? Deixe o seu like aí no nosso, né, nosso vídeo, você possa curtir, você possa acionar o sininho aí do nosso canal, né? E que você que não é inscrito, você possa se inscrever e também estar divulgando para que mais pessoas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Amém.